acampar dentro, pela presença do João, é um dos meus filhos da fé, né? Junto com Michel e Lucas, que fomos apresentar Jesus lá para ele. A Yasmin, também é minha filha na fé, lá de Cajuru, mas está presente aqui também. Isso me alegra muito, irmãos, tá? Por todos vocês, mas isso é aquela questão pessoal que a gente se sente útil por Deus, né? E também a Isabelle, né? Que também, pela graça de Deus, nós pregamos o Evangelho para ela no culto, 2 domingos atrás, né? À noite, graças a Deus. Eu louvo a Deus de todo o coração. Mas cada um de vocês me animou muito quando determinaram estarem durante a semana orando. E eu fui muito abençoado de ver vocês orando. Nós, gente, eu me senti jovem de novo. Graças a Deus pela vida de todos vocês. Bom, eu não posso enrolar muito porque o tempo já se foi. Então vamos lá abrir nossas Bíblias para o nosso tema, né? 1 Timóteo 4. Dou graças a Deus também pela força e a coragem que Deus tem dado ao nosso pastor. Ele tem sido incansável na obra de Deus e no amor à Igreja de Cristo. E eu acho que ele se sente, com certeza, recompensado de ver esses jovens preciosos aqui e tudo que Deus tem feito, né? Isso faz com que realmente a obra do pastor não seja vã, né? Louvado seja Deus. Muito bom, vamos lá? Todos já têm aberto aí? Amém. Amém? Eu já vi que, eu não sei o nome, mas a amiguinha da Yasmin, filha do Samuel, o nome dela é Rafaela, quer dar os parabéns. Ela já ganhou o presente do barzinho, porque decorou o versículo, tá? E já apresentou o versículo ao irmão Michel. Louvado seja Deus. Muito bom. Esse tema é especial hoje. Vai ser os 5, viu? Ela apresentou, a Letícia também e a Thaís. 3. Faltam 2 pessoas também. Fala, meu filho. Tô nervoso, bateu. Peraí, Ninguém. Bateu nervoso. Ninguém. Ninguém desperdice. Não. Ninguém despreza a sua mocidade, Não, mas ser o exemplo dos fiéis para falar do Espírito na fé e na pureza. Ninguém despreza a sua mocidade, mas seja exemplo. Não. Ó, depois vocês falam lá do pastor, por favor, tá? Todos vão ter o direito, mas, pastor, vamos marcar já. Quem levantou a mão? Eita! Já tem os 3 candidatos aí, pastor. 4 candidatos? Sim, não pode. Quem falar primeiro? Não, aí. Falem, acho que é com o pastor, hein? Fazer o seguinte, então, um copo de coca de refrigerante. Para quem decorar? Todo mundo. A bênção espalhou aí, ó. Quem não toma coca. Quem quiser tomar um copo de coca gratuito, decore. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Você esqueceu o trato, filho? Vamos lá, mas faltou. Se faltar um pouquinho, você entrar no céu, você entra? Então, né? Vamos lá então? Já falamos então nosso tema, vamos orar? Eu já sou, irmãos, ó, mesmo com a coluna machucada, eu vou falar uma coisa para vocês, já fui tão abençoado de ver os jovens no altar, sem palavras. Deus está ouvindo nossas orações. E eu me alegro imensamente por isso. Então vamos orar. Pai, te agradecemos por tudo que já tens feito por nós. Te agradecemos pelo que o Senhor já fez nesse lugar.
e louvamos o Senhor pelo que o Senhor irá fazer em nós e depois de em nós, por nós, pois seremos transformados para o louvor da glória do Senhor, pois para isso fomos comprados, e o penhor é o Espírito Santo, conforme diz Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Te louvamos, Pai, de todo o coração, pedimos a Tua graça e misericórdia para esse momento, pedimos que mais uma vez o Senhor, pelo Teu Espírito, abra-nos o entendimento, para que possamos crescer no conhecimento da Tua santa e perfeita palavra, a verdadeira lei da liberdade. Te louvamos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero agradecer a Deus de todo o coração, porque me foi dada a oportunidade de falar sobre trato e amor. Eu queria muito falar sobre pureza, mas aí ficamos numa guerra espiritual, eu e o pastor Alexandre, quem fica com tal, que fomos os últimos a escolher, né? Mas Deus me abençoou tanto, irmãos. Não tem palavras. Eu não faria bem como o pastor fará sobre pureza, porque sei que Deus havia reservado esse tempo para eu entender mais a palavra do Senhor. Muito bem, só que, aproveitando que o irmão Emerson não abordou a questão, e que depois de mim talvez o pastor ou o Michel faça, eu vou ser o primeiro, está entendendo? Sou o primeiro a abordar a questão. Ninguém despreze. Ninguém despreze. É interessante que eu estou falando muito sério com os irmãos. Há um recado aqui, e ele precisa ser entendido. Ninguém despreze. A sua mocidade determinará todo o seu futuro. Então não despreze a sua mocidade. Por nada nesse mundo despreze a tua mocidade. Amém ou não? Amém. Em Deuteronômio 32, há um texto gigantesco lá, o Cântico de Moisés. Ele fala sobre a época em que os israelitas, já fartos por toda a bênção de entrarem na terra prometida, desprezariam o Senhor, a rocha em que eles estavam. Que texto, irmão. Se você quer entender um pouco mais sobre desprezar, leia esse texto. Desafio vocês no seu tempo a sós com Deus, leia Deuteronômio 32, fará muito bem. Eles desprezaram o Senhor, e o Senhor por isso também os desprezou, conforme os versículos de 15 a 19. Então, jovem, amado, amada, não despreze a sua mocidade. Amém? Amém. Não despreze. A Bíblia tem muito a dizer sobre desprezo. A primeira vez que a Bíblia relata sobre desprezo foi com os patriarcas. Esaú desprezou a sua primogenitura. É triste, mas é sério. Não despreze de forma alguma a sua mocidade. Amém? Amém. Seu exemplo no trato. Quando Paulo, inspirado por Deus a escrever a Timóteo, ao jovem Timóteo, é preciso que você entenda isso, ele não é casado, ele é realmente jovem, e Paulo, movido pelo que Deus desejava que Timóteo soubesse para a vida, para o bom andamento da casa de Deus, para a realidade de um jovem, ele escreveu: não despreze a sua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra e agora no trato. Trato, irmãos, aparece apenas 5 vezes em toda a Bíblia, 4 delas no Novo Testamento. E eu destaco hoje de manhã duas, e a sua importância em seus 2 aspectos. A primeira delas aparece em Efésios 4, 21. Efésios 4, 21. Todos, por favor, acompanhem com o pastor lá, muito importante.
Efésios 4, 21, dá-nos o primeiro aspecto sobre a palavra trato. Página 1250 da Bíblia Trinitariana, de couro, né? Capa de couro. Algumas vão estar bem pertinho aí, tá? Que página você tem aí, Augusto? Não, no capítulo 4. 1249? Aí, ó, tá bem pertinho, tá vendo? Aí, mas graças a Deus. Vamos lá então? 21 e 22 diz: se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então é interessante que aqui há a alusão completa da vida antes de Cristo. O trato passado não é a mesma questão que Paulo aborda com Timóteo. Mas para que você entenda a palavra e precisa ter a compreensão exata delas, é necessário conhecer que, para ser um exemplo, tem que esquecer a vida passada. Para ser exemplo de ser fiel, tem que esquecer a vida passada. E a Bíblia nos diz também, unida a isso, em 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você consegue enxergar isso em sua vida? Há muitos de nós que tiveram o privilégio de crescer dentro de uma igreja boa, alicerçada, que prega a palavra, que ensina a palavra do jeito que ela é, sem conjecturas, sem texto fora de contexto, que é fiel. Eu sou um caso desse, mas infelizmente eu não aprendi a não desprezar a minha mocidade. Então eu desprezei verdadeiramente a minha mocidade, e por isso sofro consequências até o dia de hoje. Seria bom você levar a sério quando você recebe de Deus esse recado: não despreze a tua mocidade. Despreza não despreze a tua mocidade. Amém? Amém. O segundo aspecto é descrito para nós em 2 Pedro. Você gostaria, por favor, de abrir? Pode ouvir, mas bom seria abrir para já ir tendo assim, habilidade para conhecer toda a Escritura. 2 Pedro 10. 2 Pedro 10. 3, perdão. 2 Pedro 3, 10. 3, 10 tem, né, amor? 3, 10. Amém. 3, 10 e 11 nós vamos fazer a leitura. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade? Deus não brinca quando diz que é santo trato. Agora sim, temos tudo a ver com o que Deus deseja falar por meio do apóstolo Paulo a Timóteo. Trato. Ser o exemplo na sua atitude, ser o exemplo em seus relacionamentos, mostrar verdadeiramente quem você é por meio de suas ações, por meio do seu falar, por meio de tratar com as pessoas. Como é que você tem sido durante a sua vida? Eu me lembro ainda, e graças a Deus não faz tanto tempo assim, que eu sempre fui muito aceito pelos idosos, desde jovenzinho.
porque eu nunca desprezei os idosos. Nunca na minha vida. Nunca fiz diferença com eles. Sempre tive paciência de ouvi-los. E por isso, eles têm uma visão de que eu sou muito amável com eles. É gostoso. Amém? Amém. É precioso. É algo que, não sei, eu não fiz isso só com pessoas na igreja. Por exemplo, eu tive uma bisavó viva e eu era o único bisneto que ia visitá-la. E ela me amava, irmãos. Ela era cega por causa da idade, 97 anos. E então, nunca vou me esquecer que quando o Natan, meu sobrinho, nasceu, era a 4ª geração dela. A minha irmã ficou doida comigo, porque eu sequestrei o Natan por alguns instantes, levei e coloquei no colinho dela. Nunca vou me esquecer disso. E as lágrimas desceram nos olhinhos cegos dela. E ela adorou a Deus. E ela colocou as suas mãozinhas sobre ele e disse: a minha 4ª geração, Senhor. Como é bom, Senhor. E sabe, irmãos, quando eu casei, eu queria levá-la para entrar comigo, né? Mas a filha dela mais velha não quis deixar, ficou com medo dela cair, machucar, alguma coisa assim. É nada, mas ela topou, irmãos. 97 anos, ela falou: eu vou, filho. Pode contar comigo que eu vou. E eu contei, irmãos. A cerimonialista já sabia que era a entrada do Marcos e da bisavó. Ah, irmãos, que gostoso. É bom ter um bom trato com as pessoas. Agora me lembro também que quando eu era jovem, infelizmente, por causa da minha rebelião, do meu pecado, eu não fui bom assim no tratar meu pai. Até que eu entendi que meu pai era a autoridade que Deus tem para mim. E fui até ele de todo o coração. E literalmente eu me joguei no colo dele, pedi perdão por todas as vezes que eu fui rebelde. E acertei as coisas com meu pai. E desde então ele tem sido uma pessoa mais fácil de lidar. E eu louvo a Deus por isso. Nós não perderemos nada em relação a tratarmos bem as pessoas. Tratarmos bem. Trate bem, verdadeiramente. Faça a diferença da sua vida nisso. Portas verdadeiramente se abrem por causa da nossa educação, por causa da nossa forma de tratar com as pessoas. As pessoas amam ser bem tratadas. Amém? Amém. Falando sobre isso, ontem tive uma experiência, né? Pedi para um amigo, parceiro meu do Michel, pegar uma peça importante para nós. E, irmãos, eu fiquei desconcertado quando a pessoa que precisava mandar o recibo e tudo mais lá, escreveu-me para mim: mal educado este motoqueiro, hein? Que triste. Que horrível, né? Sabe, irmãos, está em nós, por causa do nosso coração pecaminoso, sermos com certeza mal educados, não querermos nos submeter às nossas autoridades e nem tratar bem as pessoas. Isso vem de um coração mau e egoísta. Tome cuidado, jovem, porque Deus nos diz que devemos ser exemplo dos fiéis no trato. Amém? Amém. Muito bem. Logo depois a palavra diz que devemos ser o exemplo dos fiéis no amor. Ah, o amor. O amor sempre foi e será o maior dom divino. Já parou para pensar nisso? O maior presente de Deus ao ser humano é o amor. Como que Deus amou? De maneira tal. Todo mundo conhece algum texto que fala sobre isso, né? Conhecer isso, irmãos, é bonito, é lindo,
mas não nos ajuda a ser melhores. Agora, o fato de entender Romanos, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus não esperou você melhorar sua vida, Deus não esperou você melhorar sua conduta, Deus não esperou você melhorar o trato que você deveria ter com as pessoas, mas Ele provou o seu amor no fato que Cristo morreu por você, mesmo você sendo ainda um pecador. Amém? O amor, irmãos, sempre será também o alvo do ser humano. Ou alguém não gosta de ser amado aqui? Deixa eu ver. Você não gosta. Eu odeio ser amado. Odeio ser amada. Não quero ser amado de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Ninguém me ame. Já viu alguém falando isso? Eu acho que nem aquelas pessoas que estão internadas no manicômio não vão falar isso. Porque o amor é o alvo, é o objetivo de todo ser humano que é nascido neste mundo. Amém? A Bíblia nos diz sobre Jacó em Gênesis 29, 18 e 20. E eu estava estudando sobre isso, irmãos, e a Bíblia diz que ele foi para lá para arrumar uma esposa, e ele ficou na casa de Labão, e ele olhou Raquel. Ei, Moisés. E ele amou Raquel. E a Bíblia diz que ele muito a amava. E a Bíblia diz que ele sugeriu a Labão: 7 anos trabalharei por você, por tua filha menor. E a Bíblia diz assim: porque muito a amava. E a Bíblia diz aí no versículo 20 que esses 7 anos pareceram minutos, instantes, de tanto que a amava. Então, se você literalmente conhece a história, você sabe que ele não trabalhou 7 anos por ela, mas trabalhou 14. Mas alcançou o seu amor por uma mulher. Que precioso. Amém ou não? É maravilhoso. Agora, o problema se levanta. A Bíblia nos ensina que o amor foi distorcido pelo pecado. E então o homem passou a amar a si mesmo. É interessante, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo isso no próprio primeiro casal. A Bíblia diz que o Senhor fez Adão adormecer, fez a cirurgia, tirou a costela dele, formou Eva, e a Bíblia diz assim, ó, que especial, ó. Deus é tão maravilhoso. Vocês param para olhar os detalhes? Eu creio que o Senhor fez assim, algo nesse sentido assim: ô Adão, fecha os olhos aí um pouquinho. Surpresa, Adão, fecha os olhos aí. A Bíblia diz que o Senhor a formou e trouxe-a a Adão. Deus não fez ela, abandonou e fugiu, não. Deus estava ansioso para ver o momento em que Adão, que se sentia só, e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. E aí ele faz ela e trouxe-a a Adão. Percebe quem Deus é? Percebe o prazer que Deus tem de fazer coisas boas? E vamos ficar para nós. Com certeza a mulher foi a melhor criação de Deus. Amém? Louvado seja Deus pelas irmãs em Cristo Jesus, pelas esposas. É bom demais. Aquele que alcança uma esposa achou bem e alcançou a benevolência do Senhor, diz a palavra. Graças a Deus. Amém?